dia pra você que não me conhece. Aqui é o Dear Breacher. Se você não me conhece, entra no Instagram, digita Dear Breacher. Para camisetas e blusas, entra na Brazilian Wave, tá lá minha página lá. Tô com pouquinhos modelos ainda, mas eu vou lançar mais. Tô com um projeto de digitalização dos meus desenhos e tem muito desenho parado. Senhores, hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente dos demais. Eu não vou estar trazendo mega operações de batalha, mas sim uma operação de inteligência que aconteceu em 1990. Uma operação um pouco esquisita, vindo de dois países rivais, coisas de meses atrás eram inimigos, e em 1990 se estreitaram relações e se tornaram amigos. A história é meio que até parecida um pouquinho com, para quem assistiu Star Wars Rogue One, para onde o pessoal conseguiu escapar com planos com planos que deram possibilidade de uma operação mais tarde, uma mega operação mais tarde. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Para quem está assistindo esse podcast do YouTube e está estranhando essa imagem da Guerra do Golfo no fundo e ao som de Pearl Brigada, uma música de origem polaca, a operação que eu vou estar trazendo aqui hoje para vocês é basicamente tão estranha quanto a imagem que vocês estão vendo aí no momento. Basicamente, 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein e seus tanques invadem o Kuwait. O que a gente sabe disso? O início da Guerra do Golfo. Tudo bem. O que acontece? 1990, vamos recapitular na questão da história mundial. O que aconteceu em 1990? Queda do Muro de Berlim. Polônia teve um presidente democraticamente eleito, coisa de pouquíssimo tempo, e a União Soviética ainda existia, ou seja, o Pacto de Varsóvia, por mais fragilizado por conta da fragilização que houve na política e economia soviética, ele ainda existia, o que fazia com que as forças da OTAN e o Pacto de Varsóvia, teoricamente, ainda fossem inimigas. Mas o que acontece que a invasão do Kuwait, membros da CIA e da DIA, setores de inteligência norte-americano, mas precisamente 6 agentes, ficaram presos em território iraquiano em Bagdá. Eles estavam inspecionando e investigando movimentações das tropas de Saddam Hussein, bem como as instalações inimigas, que se tornaram inimigas, iraquianas naquele local. O problema foi, volto a repetir, Iraque cercou Kuwait, tensão política e bélica no local, e não havia como retirar esses homens de lá, porque eles não haviam passaportes, sequer tinham visa, e não tinham como pedir ajuda diplomática para os Estados Unidos para retirá-los de lá. Bem como o risco deles serem capturados era muito grande. Nisso, os iraquianos na época, cada vez mais William Webster, fez as movimentações militares estavam cada vez mais qualquer carta na mesa para retirar os seus agentes americanos de lá. O problema foi que as agências aliadas por toda a Europa se recusaram a dar apoio. E por que eles escolheram os polacos? Foi uma questão um pouquinho esquisita, porque a Polônia propôs se ajudar e havia diversos operários polacos no país, Iraque, do qual facilitava eles ficarem escondidos e facilitava movimentações dentro do país. O ministro de Assuntos Internos da Polônia na época, Krzysztof Kozłowski, também chefe da UOP, da qual eu não vou conseguir pronunciar isso daqui, que é basicamente a agência de inteligência que operou em 1990 a 2002, ordenou que Chespinski, um agente que liderou diversas ações contra o Oeste, ordenou pela sua capacidade de observar ações fora da caixa e por diversas ações contra o Oeste bem-sucedidas, ordenou que esse homem fosse liderar a ação. Nisso, semanas se passaram, enquanto os americanos ainda estavam presos dentro do Iraque, passando por necessidade, cada vez mais desesperados para sair do país, e
um plano de ação era montado em Varsóvia. O primeiro ponto de segurança era providenciar segurança a esses homens, da qual os agentes ficaram em campos polacos aos arredores de Bagdá. Saddam Hussein, impôs um bloqueio aéreo no país, o que deixou cada vez mais desesperado a necessidade de retirar esses homens de lá, e cada vez mais difícil, e estabeleceu checkpoints por todo o país. E só se permitiam a passagem de estrangeiros que estariam trabalhando em governo para obras do governo, como muitos desses eram os polacos. Nisso, a UOP se propôs aos americanos que eles mesmos enviassem seus próprios homens para resgatar esses americanos presos no país, tornando uma questão pessoal. Nisso, até o momento de encontrarem os americanos, que encontraram eles desesperados em situação de inanição, passando fome, passando necessidades básicas. O que para muitos tomaram o que seria estranho adotar um cara que há meses atrás era seu inimigo. Volta a relembrar da questão da União Soviética e o Pacto de Varsóvia, sobre a questão da Guerra Fria. Tomaram, por empatia humana, obrigação de salvar esses homens. Os riscos eram altos, a suspeição dentro do território iraquiano aumentava cada vez mais com as sanções de guerra. Nisso precisaram de uma ajuda, necessitavam da ajuda de civis polacos que trabalhavam no Iraque. E nisso surgiu uma figura responsável, uma figura icônica, que era um técnico polonês, que numa tentativa de ajudar a população local acabou se consagrando por ser responsável por abrir um espaço na fronteira da Jordânia, na qual salvou 430 pessoas e deixou a passagem de 13 ônibus passaram pela fronteira jordaniana, salvando diversas pessoas que estavam fugindo da guerra. A CIA pediu para cancelar a operação, porque os visas para conseguir retirá-los do país com os passaportes falsos poloneses demorariam semanas para ser lançado. Nisso, os polacos recusaram a cancelar a operação. Eles pediram ajuda para esse técnico. O técnico se propôs a ajudar voluntariamente. E nisso, o plano para ir para a Jordânia foi trocado para ir para o norte, para a Turquia. O técnico, junto com os outros agentes, tentaram ensinar um pouquinho de polaco para os seus camaradas americanos, o que, por diversas vezes, os agentes polacos tentaram fazer, o técnico tentou fazer mais uma vez, a caminho da Turquia. Eles não conseguiam sequer pronunciar os nomes nos seus passaportes falsos, porque o sotaque americano era muito forte para conseguir se passar por eslavo. O problema é, pode parecer estranho, como a própria imagem que vocês estão vendo, tocando Breja Brigada, com esse americano ao fundo, para quem está vendo no YouTube. Muitos iraquianos durante a década de 70 e 80 foram estudar fora, na Polônia, e sabiam falar polonês. Tanto é que um checkpoint aos arredores de Mossul, uma cidade iraquiana, para quem não sabe, um oficial iraquiano parou o veículo do qual eles estavam andando e conversou com eles em polonês. Por sorte, dadas as devidas saudações eslavas, da qual a cultura local dá 3 beijos nas bochechas e um abraço carinhoso, eles trocaram ideia. O líder da operação, Tchipinski, trocaram ideia. Um cumprimentou o outro, se consideraram amigos. Ao entregar os passaportes na mão do oficial, o oficial se recusou e falou que estavam entre amigos e partiram. Nisso, para ajudar a estereotipificar, por conta desse estereótipo que se tem do leste europeu, os americanos foram embebedados com bebidas, com uísques que tinham no veículo, para apresentar esse estereótipo do leste europeu, de um trabalhador pesado e beberrão.
Nisso, por algum motivo, eles mantiveram-se sóbrios. E quando chegaram ali na fronteira, os americanos, ao contrário das sugestões dos polacos de caminhar em direção à fronteira com a Turquia, deixaram toda a disciplina de lado da qual eles estavam sendo bem disciplinados enquanto os polacos estavam dominando, liderando a operação, e saíram correndo. Tanto é que o próprio técnico falou em entrevista mais tarde que parecia que eles estavam correndo uma maratona. Ponto. Sucesso da operação. Simples da maneira que eu estou falando para vocês. Simples. Sem mais delongas, sem certos nomes. Mas o que a gente pega com isso daqui? A gente pega dois países que eram inimigos por conta de uma Guerra Fria, estreita aliança com eles. Os Estados Unidos perdoam um débito de 33 bilhões de dólares com a Polônia. Com esse estreitamento de laços, foi possível que os agentes trouxessem informações sensíveis às instalações e de movimentações bélicas dentro do Iraque, que possibilitou e ajudou em muito que a operação Desert Storm, que vieram mais tarde, fosse bem sucedida. Sem mais delongas, o episódio de hoje é simples, simplório, da maneira que tá, sem muitos firulas. É só para você dar um start e pesquisar um pouquinho mais de história. Eu gosto de história, você gosta de história, eu trago história de maneira simples para você ouvir aí no podcast enquanto você está lavando a louça, fazendo qualquer outra coisa. Só não faça nada impróprio enquanto você está escutando minha voz. Isso seria muito estranho. Mas enfim, senhores, leiam livros, vão se exercitar, vão fazer alguma coisa. Larga essa vida no Instagram para achar que a vida é tudo estética, que não é. Isso é vergonhoso, dá vontade de esfregar a cara no asfalto. Mas vão ser algo de suas vidas. Se proponham a fazer coisas boas, independente do que vocês vão escolher para a vida de vocês. Tente ser referência, não pisando em cima dos outros, mas correndo atrás de ser algo maior que vocês. Falou, fiquem com Deus e forte abraço.